Boa noite, meu amigo Ricardo. Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Ah, ficou maravilhoso o fundo de trás aí, viu? Da... Ah, deu um talento aí, né? Muito bonito, ficou muito bonito, viu? Joguei uma luzinha atrás aí, ó, para Ah, ficar bem ah, bacana. ficou muito bacana, meu amigo. Seja bem-vindo, viu? Fico muito feliz de ter você aqui. Que essa seja a primeira de muitas que Sim. nós iremos fazer, viu? E que o Boa- canal prospere também, né? Com essa sua proposta aí Sim, de nos convidar, né? sim, Para poder estar junto com você, né? Nessa empreitada. Isso é muito bacana. sem dúvida, sem dúvida. Todos nós, né, somos trabalhadores da doutrina espírita e precisamos, de alguma forma, independentemente onde nós estamos, nos unir no trabalho em prol dela, né, de divulgar o pensamento espírita, orientar, acolher, motivar as pessoas e trazendo sempre, né, à luz do ensinamento do Mestre Jesus e o ensinamento da obra escrita e publicada por Allan Kardec, que é uma Entendeu? obra que precisa ser mais estudada sempre, né? A nossa labuta, né? Você sabe que a minha labuta constante é nesse sentido sempre, né? Logicamente, sem depreciar os outros trabalhos, as outras contribuições que são feitas. E você, com certeza, é uma pessoa também especial que faz parte desse grupo. Tivemos aqui recentemente nosso querido irmão Luiz Francisco, Sim, lá do Rio de Janeiro. Hoje você está em São Paulo, né? Eu estou aqui nesse exato momento na Bahia, estou em Vitória da Conquista. muito legal. Então, trabalhadores de diversos locais estão juntos aí nessa proposta. E o Paradigma Espírita, através desse curso, Comunicador Espírita, teve a sorte, né, de contar hoje com 400 participantes do curso virtual Comunicador Espírita. 11 turmas, trabalho que nós fazemos de uma formação continuada, né, de oratória, retórica, comunicação expressiva. Você é participante disso, sabe como é importante, né? E foi importante para mim também, né? O aprendizado no curso me trouxe esclarecimentos, assim, porque normalmente se encontram cursos de oratória. Sim, Um curso de oratória dedicado exclusivamente para a doutrina espírita, para a divulgação do conteúdo espírita, não encontrei em lugar nenhum e eu pesquisei bastante. E aí, graças a Deus, ele me colocou no seu caminho. E aí, sem poder dúvida. fazer parte desse curso, né, virtual, Comunicador Espírita foi um privilégio, é um privilégio fazer parte dessa turma, né? Uma turma muito boa, né? Uma turma muito boa. E no curso a gente trabalha oratória, retórica, comunicação expressiva, né? Ou seja, junta três elementos. Eu sempre digo, vamos além da oratória, né? Sempre E, nós vamos buscando, de alguma forma, contribuir e ir além da oratória. E, assim, nós ficamos muito felizes, né, em ver realmente pessoas hoje, né? Alguns já são palestrantes, mas que, de alguma forma, esse esforço, né, de trazer esses elementos contribuiu ainda mais com a melhoria da comunicação, né? Pensando sempre no outro, no sentido de gerar atenção no público e gerar melhor retenção do conhecimento. E hoje nós vamos você vai fazer um trabalho muito bonito, muito importante, um tema super necessário, né? Eficácia da prece. Nós precisamos realmente estar mais em sintonia consciente, né, com o mundo espiritual através da prece. E a dinâmica, acredito que você já saiba, né? 45 minutos de fala, depois 50 minutos, e dá um tempinho para que nós possamos conversar e também, de alguma forma, se tiver alguma pergunta, nós tentarmos aqui ajudar as pessoas no esclarecimento. Mas eu queria poder, logo já lhe passar a palavra, né? Seja muito bem-vindo, meu amigo, você é uma pessoa querida, é uma pessoa que está ainda conosco, né? Porque o curso acaba, para o comunicador espírita continua com as aulas extras, os ateliês, né? E exato. sempre que você está podendo participar, você participa. Mas eu queria lhe passar logo a palavra. Boa noite a todos que estão chegando, né? O pessoal que está chegando, o pessoal que vai assistir depois. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Muito bem. Então, primeiro, é uma alegria imensa, né, estar aqui com todos vocês para falar hoje sobre um tema que é de muita responsabilidade, muita reflexão, né? Principalmente diante das mudanças que estão acontecendo em nosso planeta, né? Então, dessa forma, é praticamente impossível a gente imaginar um mundo regenerado, um mundo transformado para o bem, sem a prática do amor e da caridade, né? Então, os meus agradecimentos a Deus por me capacitar para esta tarefa,
ao Césio, né, pelo convite para participar desta live, promovida pelo canal Ateliê Espírita, e hoje, especificamente, está sendo transmitido pelo Paradigma Espírita, né, Césio? E aí também a todos vocês que estão aqui presentes, né, que estão dedicando uma parte do seu tempo para mais aprendizado e mais conexão. Hoje nos foi dada uma grande oportunidade de transmitir os ensinamentos da doutrina espírita. Essa doutrina maravilhosa que revela os caminhos que devemos percorrer para a nossa evolução moral. Porém, quantos de nós ainda vivemos situações adversas, com a saúde comprometida, com problemas em nosso equilíbrio emocional, tristezas que não sabemos a origem, situações que tiram o nosso sono e tantos outros desafios que se mostram em primeiro momento insuperáveis aos nossos olhos. Mas é pela obra de Allan Kardec que a doutrina espírita se apresenta como uma ferramenta divina, trazida pelo Evangelho, com o objetivo sublime de nos ajudar, de nos trazer a luz e o entendimento de que tanto necessitamos. E quando a necessidade bate em nossa porta, obviamente, recorremos à oração, não é mesmo? Então é com muita alegria que hoje vamos refletir sobre um tema muito difundido. E ele está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Pedi e obtereis. E aí hoje a gente vai falar mais especificamente sobre a eficácia da prece. E quando a gente fala sobre prece, sobre oração, a gente não está falando apenas de palavras pronunciadas. Nós estamos falando de um encontro da criatura com o seu Criador. E talvez a pergunta que muitas vezes ecoe dentro de nós seja: se Deus já sabe de tudo, se as leis divinas são perfeitas, se colhemos aquilo que plantamos, para que orar? Será que a prece realmente muda alguma coisa? Ou é apenas um consolo psicológico para os nossos dias difíceis? A doutrina espírita responde com clareza e esperança. Sim, a oração é eficaz. Mas talvez não da forma como a gente imagina. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma leiturinha aqui. Em O Livro dos Espíritos, na questão 661, Allan Kardec pergunta: podemos pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E os Espíritos respondem esclarecendo que Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de atitudes. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais que as palavras. Então, dessa forma, a gente entende que não existe um destino rígido e imutável. Existe a lei de causa e efeito. Existe o nosso livre-arbítrio. Então, a oração, ela não muda as leis, mas pode mudar a forma como nós nos posicionamos diante delas. Vamos imaginar vamos imaginar Deus como uma fonte inesgotável de amor. Uma chuva constante de bênçãos caindo sobre todos nós. Mas muitas vezes caminhamos pela vida com o guarda-chuva aberto. Guarda-chuva do orgulho, da revolta, da descrença, da mágoa. Orar não é fazer a chuva de bênçãos começar. A chuva já está caindo. Orar é fechar o guarda-chuva. É permitir que aquilo que Deus já envia nos alcance. Então, dessa forma, a gente pode compreender que a oração, ela eleva o nosso padrão vibratório, ela harmoniza nossos centros de força, facilita a sintonia com os benfeitores e abre espaço para intuições superiores.
Quantas vezes, após orarmos sinceramente, uma ideia nova surge, uma solução aparece, uma serenidade inesperada nos envolve. Porém, às vezes, oramos, mas a nossa mente está dispersa. Nosso coração está endurecido. Nossos pensamentos seguem em conflito. E a prece não encontra campo receptivo. Não porque Deus não a escute, mas porque nós ainda não nos colocamos em condições de receber. Assim como no passe que recebemos na casa espírita. Não basta ao trabalhador espiritual emitir os bons fluidos. É preciso que nós, que vamos receber essas energias, estejamos abertos, receptivos e principalmente confiantes. E essas características de receptividade e confiança em Deus combinam perfeitamente com a história daquele homem que estava perdido no deserto. O sol queimava impiedosamente o seu rosto. A luz era tão intensa que ele mal conseguia manter os olhos abertos. Os pés descalços afundavam na areia escaldante. Cada passo era dor. Cada movimento exigia um esforço quase impossível. O corpo sofrido, os lábios rachados, a garganta seca, o suor misturado à poeira. E mais do que o corpo, a mente começava a adoecer. E seus pensamentos começavam a colocar em dúvida a sua fé. Por que isso está acontecendo comigo? Que injustiça é essa? Se Deus existe, onde Ele está agora? E após repetir essas frases por diversas vezes, perde as forças e cai deitado no chão. E de braços abertos, ele olha para o céu azul e implacável e pela primeira vez ora a Deus. Mas não é uma oração bonita, não é uma prece decorada, é um grito da alma. Deus, se o Senhor existe, me ajuda. E ele espera que uma nuvem se forme, espera que uma chuva caia em seu rosto sofrido, espera que um oásis surja diante dos seus olhos, mas nada acontece. O sol continua ardendo, o vento continua seco, o deserto permanece deserto, e a revolta passa a tomar conta da sua mente. Mas, de repente, algo diferente começa a acontecer. Mas não do lado de fora, dentro dele. A respiração desacelera. O desespero diminui. A mente, antes confusa, começa a clarear. E ele reúne forças e se levanta. E olhando para um dos lados, onde o sol não ofuscava a sua visão, percebe algo que não havia notado antes. Ao longe, pequenas formações rochosas. E ele pensa, se há rochas, talvez haja sombra. E ele caminha. Os pés continuam queimando. O corpo continua fraco. Mas agora existe direção. Ao chegar nas pedras, realmente ele encontra um pouco de sombra. Ele descansa, recupera o fôlego, e ali, entre as rochas, percebe a umidade no solo. Cava desesperado com as mãos, a areia cede e, para o seu alívio, surge água. E diante dessa história, vamos refletir. A oração fez a água brotar magicamente? Não, a água já estava ali. A oração mudou o deserto? Não, mudou o homem. A oração trouxe a solução pronta? Não, mas trouxe clareza, trouxe coragem, trouxe perseverança. E mais do que isso, ela acendeu a lâmpada interior
que permitiam enxergar aquilo que antes o desespero escondia. E aí, com a gente, é a mesma coisa, né? Deus não envia milagres para evitar a nossa caminhada. Ele nos envia luz para que saibamos por onde caminhar. E assim, ao compreendermos a profundidade dos ensinamentos que essa história nos traz, devemos refletir sobre uma diferença sutil, mas profundamente transformadora entre duas expressões que parecem iguais: a eficácia da prece e a prece eficaz. Quando falamos em prece eficaz, normalmente pensamos assim: será que a prece vai resolver o meu problema? Será que ela vai curar a minha doença? Será que ela vai mudar a minha situação? Aí, nesse caso, a gente avalia a oração pelo resultado externo. Ou seja, se aquilo que pedimos acontece, consideramos que foi eficaz. Se não acontece, pensamos que não funcionou. Mas quando falamos na eficácia da prece, a pergunta muda. Não é mais o que a oração fez com o meu problema, mas sim o que a oração fez comigo. Percebem a diferença? A prece, ela só parece eficaz quando ela realiza o que eu desejo. Já a eficácia da prece é a transformação que ela causou em mim. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor isso, vamos lembrar da figura de Jesus em um dos seus momentos mais emblemáticos, quando o assunto é a prece. Antes da sua prisão, Jesus se retira para orar no Monte das Oliveiras. Ali sozinho, na noite silenciosa, ele faz uma das preces mais tocantes já registradas no Evangelho. E Jesus diz algo extraordinário: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha, mas a tua vontade. Essa frase é uma verdadeira aula sobre oração. Porque Jesus, ele não esconde a dor. Ele não faz uma oração fria ou distante, né? Ele revela a sua angústia. E isso nos ensina. Nos ensina que a oração deve ser sincera, humana e verdadeira. E aí ele também faz um pedido claro: afasta de mim esse cálice, essa dor, essa angústia. Ou seja, pedir não é errado. Pedir faz parte da oração. Porém, depois do pedido, vem a frase que transforma tudo: mas que seja feita a tua vontade. Aqui está o ponto mais alto da oração: a confiança total em Deus. Reparem em algo importante. Jesus orou e o sofrimento não foi retirado. A cruz continuou no seu caminho. Então, por isso, a oração não foi eficaz? Foi extremamente eficaz. Porque depois daquela oração, Jesus se levanta fortalecido para enfrentar o que viria. A oração não mudou o destino daquele momento, mas deu a Jesus a força espiritual necessária para atravessar. Quando esperamos que a oração resolva tudo, a gente corre o risco de transformar Deus em um distribuidor de soluções. Mas Deus não é um gênio da lâmpada, né? Ele é Pai. E Pai educa, Pai fortalece, Pai orienta. Às vezes, né, a maior eficácia da oração não está em remover as dificuldades, mas em nos tornar maiores do que elas. A eficácia da prece não se mede pelo milagre.
se mede pela maturidade que nasce depois dela. Se após orarmos estamos mais calmos, ela foi eficaz. Se estamos mais lúcidos, ela foi eficaz. Se estamos mais dispostos a agir corretamente, ela foi eficaz. Porque o verdadeiro milagre não é externo. É o que acontece dentro de nós. Deus não resolve por nós aquilo que nos cabe fazer. Como nos ensina o Espírito Emmanuel, eu vou também tomar a liberdade de ler aqui. A prece é como uma lâmpada acesa num quarto desarrumado. A luz não organiza o ambiente, mas revela o trabalho que deve ser feito. Então, a gente ora para receber ideias, mas somos nós que devemos executá-las. Oramos para ter forças, mas somos nós que devemos nos levantar e caminhar. Oramos para ter conexão, mas somos nós que devemos nos manter equilibrados. E quanto mais oramos, mais equilibrados ficamos. E aí alguém pode estar pensando assim, mas Ricardo, eu não tenho o dia todo para ficar orando. Aí eu digo, não é necessário ficar o dia inteiro de joelhos. O que precisamos, na verdade, é manter a sintonia com o bem o maior tempo possível. No trabalho, por exemplo, se tiver que agir de forma com firmeza, seja firme, mas haja com humanidade. Em casa, se tiver que corrigir um filho, seja justo, mas haja com amor. No trânsito, se alguém testa a sua paciência, e isso acontece várias vezes, pelo menos comigo, né? Substitua a agressividade, a revolta e a vingança pela sua paz interior. Os desafios, eles virão. Isso é inevitável. Mas a serenidade interior, ela é fruto da oração e da prática do bem, de forma constante em nosso dia. Quando estamos conectados, mesmo que os golpes da vida nos atinjam, vai ser mais fácil. Vai ser mais difícil deles nos destruírem. A prece nos dá lucidez, nos dá clareza, nos dá equilíbrio, serenidade. Ela ajuda a dar-nos a melhor resposta possível diante das situações mais difíceis. A oração, ela não muda a Deus. É importante a gente entender essa parte, né? A oração, ela não muda a Deus, muda a nós. Ela não altera as leis divinas, mas nos fortalece para caminharmos dentro delas. Não faz a chuva cair. A oração não faz a chuva cair. Mas nos ensina a fecharmos o guarda-chuva. Porque se a gente quiser transformar a nossa vida, se quisermos transformar o mundo em que vivemos, não basta pedir. É preciso sentir, é preciso confiar, é preciso agir. E, acima de tudo, é preciso amar. Eu queria que vocês tentassem lembrar da minha abertura, quando eu disse que era impossível a gente imaginar um mundo transformado para o bem sem a prática do amor e da caridade. Então, agora eu pergunto, de onde nasce o amor verdadeiro? De onde surge a caridade perseverante? Uma coisa é certa, eles não nascem da obrigação, da imposição social ou do medo. Nascem de um coração transformado. E o que transforma um coração? A experiência, a dor bem compreendida e, sobretudo, a oração sincera. O mundo de regeneração não começa nos governos, não começa nas instituições, não começa nas estruturas externas, começa dentro de cada um de nós. Porque cada vez que alguém ora,
e se torna mais paciente, o mundo melhora. Cada vez que alguém ora e escolhe perdoar, o mundo se regenera um pouco mais. Cada vez que alguém ora e decide agir com justiça e humanidade, a Terra avança espiritualmente. E se a gente deseja um mundo transformado, precisamos de prece que nos transforme. Se desejamos caridade ativa, precisamos de corações em sintonia com Deus. E cada oração sincera, mesmo silenciosa, mesmo feita no quarto fechado, é um tijolo invisível colocado na construção desse novo mundo. E agora eu encerro esse nosso encontro com uma esperança. Com a esperança de que a gente possa sair daqui hoje renovados, para poder espalhar em nosso raio de ação os princípios concretos do bem que Jesus nos ensina. Que possamos ser nós, aqueles que andam de mãos dadas com as leis de amor e caridade. E que possamos fazer a diferença, não só na vida de alguém mais necessitado do que nós, mas também na nossa vida, através da oração. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a sermos ferramenta útil na sua obra junto ao Pai. Muita gratidão por esse encontro. Meu amigo Ricardo, eu queria agradecer muito preciosa a sua fala, porque é um tema de grande relevância, um tema que todos nós, como espíritos imperfeitos, geralmente nós nos encontramos em algum momento da vida um tanto quanto desconectado de Deus, né? Ou desconectado também, primeiramente, né, do mundo espiritual, dos espíritos superiores. E podemos observar, né, no que você colocou, como é importante, né, esse mecanismo de adoração a Deus, principalmente, né, esse mecanismo de conexão com os espíritos superiores, os espíritos amigos, no sentido de nos aliviar, de nos esclarecer, né, de nos motivar à mudança de postura, né? Eu achei de grande importância, né, você trazer esse tema, a eficácia da prece, porque é algo que, se nós tivermos um pouco mais de maturidade, vamos entender que é fundamental. Assim como respirar é fundamental, o hábito de fazer prece também é fundamental, porque é a forma que nós temos de entrar em sintonia com algo que só vai nos engrandecer. Logicamente, né, que o Espiritismo, quando ele traz o sentido da prece, né, como um ato de adoração, nós vamos ver isso, como você bem citou, no Livro dos Espíritos, na Lei de Adoração, né, é o primeiro momento onde Allan Kardec e os espíritos superiores enquadram a prece dentro da Lei de Adoração, né, nós vamos ver que esse mecanismo, esse ato de adorar a Deus, né, louvando, né, agradecendo, né, e pedindo, né, é muito importante. E acho que você foi muito feliz, né, em trazer, né, a história de Jesus, né, os momentos do Mestre Jesus, porque, observe bem, né, um espírito puro, ele tinha como hábito, né, em fazer prece ao Pai. Não é isso, Ricardo? Tem sentido isso que eu estou colocando? Perfeitamente. E eu acho que essa situação mostra um Jesus mais próximo, um Jesus que, claro, é uma divindade, é um espírito extremamente evoluído, mas que certamente passou pelos mesmos desafios, não como Jesus, né, como a encarnação de Jesus, mas como espírito em evolução, passou também por suas dificuldades, né, e evoluiu e chegou ao estágio do espírito crístico, né, e nos traz a esse exemplo dessa prece no Jardim dos Montes das Oliveiras, que ele também tem essa
convicção do pedir, do que é possível pedir, né? Mas também a confiança em Deus, que para mim essa passagem foi a melhor parte, né? Eu oro, mas eu confio em Deus. Eu oro, mas a oração, para mim, o que ficou do resumo, né, de todo essa palestra, né, podemos dizer assim, o que a prece me transforma depois. Porque a gente não pode criar esse hábito, né, como eu falei lá, que Jesus não é uma lâmpada mágica que eu peço ele me entrega, eu peço ele me entrega. Ele me mostra o caminho que eu tenho que percorrer para que eu possa, com as minhas próprias pernas, assim como o exemplo da história do homem que decidiu sozinho se levantar para poder seguir numa outra direção, né? Porque ele ficava olhando sempre no mesmo lugar e queria que uma chuva caísse para resolver os seus problemas. Mas aí ele conseguiu se levantar, reuniu forças. Então, Deus deu para ele, depois da oração, a força para ele se levantar e caminhar sozinho. E eu acho que é isso que a gente tem que ter no nosso dia a dia. É entender, né, nas nossas orações, é entender que oração não é uma lista de pedidos, né? A gente, claro, pode fazer os pedidos, e eu entendo que isso é importante, mas quando o pedido não é feito na forma como a gente imagina, que nós possamos ter pelo menos olhos de ver para aquilo que aquilo que Deus nos entrega após essa oração. Porque a gente pede muitas vezes coisas materiais, mas esquece de que a gente está em evolução, né? E que a gente também precisa abrir os olhos para entender os sinais que acontecem ao nosso redor, porque às vezes Deus está mandando, né? Que nem aquela historinha que todo mundo conhece. Tem a enchente, a pessoa está em cima do telhado, Deus me ajuda. Aí vem, passa o bombeiro com o barquinho, pula aqui, não precisa não, Deus vai me ajudar. Aí vem o helicóptero, né? Todo mundo conhece a história. E aí depois ele se encontra lá com Deus e fala, caramba Deus, você não me ajudou? Não, eu te ajudei sim, eu te mandei os sinais, você aqui não viu, né? Então acho que esse é o meu entendimento com relação à oração, à prece. Muito, muito bom, muito bom. Quando nós estudamos a obra de Kardec, a obra escrita e publicada por Allan Kardec, nós vamos ver que o pensamento trazido na obra, ele, digamos, transcende muitas vezes uma visão puramente da fé, né? Ou seja, no sentido de olhar a oração apenas como uma prática religiosa. Nós vamos, por exemplo, quando nós estudamos a prece dentro do âmbito da ciência espírita, nós vamos ver que a prece dentro do âmbito da ciência espírita, por exemplo, é um mecanismo que o espírito tem de agir positivamente através do pensamento sobre os fluidos, né? Temos o capítulo, por exemplo, o capítulo fluido do livro A Gênese e os Milagres das Predições, que lá existe toda uma orientação com relação ao pensamento positivo, como o pensamento positivo imprime qualidades sutis, inclusive, a esse fluido universal. Daí, quando nós fazemos uma prece direcionada a alguém, logicamente nós estamos aí agindo junto à espiritualidade amiga, né? Porque nós não estamos sozinhos, né? Por exemplo, na obra escrita e publicada por Allan Kardec, é trazida a informação que nós temos um espírito superior que nos acompanha. Esse espírito superior é o nosso anjo guardião ou anjo da guarda. Então, imagine você, quando você faz uma prece sincera direcionada a alguém, junto a esse espírito, né, que está ligado a você. Quando eu falo ligado, ele não precisa estar no meu lado aqui, mas ele, por afinidade, né, por amor a mim, ele capta os meus pensamentos. E no momento que ele capta os meus pensamentos, ele, de alguma forma, soma o meu pensamento com o pensamento dele, para que aquele pedido em prol a alguém possa, de alguma forma, chegar a Deus, né? E a produção desse fluido possa, de alguma forma, chegar nessa pessoa. Eu coloco muito isso, Ricardo, porque eu tive uma experiência, eu acho que eu já falei para você, foi a Covid, né? Onde eu passei, pelo menos, aí 15 dias entubado, né? E quando eu me encontrava no mundo espiritual, porque eu estava consciente de muita coisa no mundo espiritual, Deus me permitiu, de alguma forma, viver essa experiência.
eu recebi muitas preces, né? Eu sentia como aquilo chegava a mim e de alguma forma me gerava uma harmonia, me gerava uma paz, uma tranquilidade para eu enfrentar aquela expiação que eu estava vivendo, né? Então, foi colocado aqui, né? Uma irmã colocou aqui, ó, a prece tem um dos principais fundamentos nos transformar, tem um dos principais fundamentos nos transformar a nós e a nos conectar com Deus. Como a prece poderia ser eficaz quando oramos para outras pessoas? Então, assim, no meu enfoque, eu entendo que seria isso, mas queria passar para você. O que é que você acha? Como a prece pode ser eficaz a alguém? Bom, eu acho que respondendo aqui, né, esse Doce Dose Gifts, eu tenho um carinho demais por esse nome, porque por detrás dele tem a minha irmã, né? A minha irmã, que é uma pessoa, assim, extremamente elevada, né? Então, na família, a gente sempre fala, né? Se tem alguém que tem uma elevação, é ela, Carla Storelli. Obrigado por estar aqui hoje, viu, minha irmã? Então, de que forma que a prece pode ser eficaz quando a gente faz uma oração para outras pessoas? Eu acho que isso está muito ligado à base do que Jesus fala para a gente, né? O amor. Quando a gente, porque eu acho que o amor, ele tem a capacidade de uma conexão que não tem barreira, né? Para o amor, quando ele é verdadeiro e você endereça uma oração para alguém, eu acho que, assim, tem os dois lados, né? O lado científico, porque é o fluido cósmico, ele transfere esse pensamento, essa energia que a gente gera e certamente chega aonde a gente quer que chegue, né? Mas é importante também que a outra pessoa, né, no meu pequeno entendimento dentro da doutrina, eu entendo que também a outra pessoa tem que estar com o guarda-chuva fechado, como eu falei bem lá no comecinho, né, da palestra. Ou seja, a pessoa não pode também estar fora de sintonia, não pode estar com a vida toda bagunçada. Quer dizer, eu acho que precisa ter serenidade, né? Então, quando a gente endereça uma oração para alguém, a gente está fazendo a nossa parte. E eu acho que a espiritualidade amiga, ela tem essa capacidade de carregar essa cestinha cheia de amor, né, que é a nossa oração, e levar para quem for necessário, né? Mas eu acho que é importante também as pessoas que passam por certas dificuldades, que comecem a serenar o coração, confiar mais em Deus para que a energia chegue para a gente. E não simplesmente jogar a responsabilidade da mudança na mão de Deus. Eu acho que os bons fluidos, eles chegam para a gente a todo momento, né? Mas é importante que a gente esteja com a mente e o coração aberto para poder receber isso. Exatamente, a sintonia, né? Ou seja, trabalhar a sintonia. Nós trabalhamos a sintonia através do sentir, né? Não só do pensar, mas do sentir, de se disponibilizar, sermos pessoas melhores. Na obra escrita e publicada por Kardec, nós vamos encontrar sempre como uma prática de exercício para que nós possamos gradativamente expandir essa capacidade nossa de vibrar no bem, a prece pelo anjo guardião. Ou seja, nós temos um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo chamado capítulo da prece, né? As preces, né? Então, observe como era um tema importante dado pelos espíritos superiores a Allan Kardec, a prece, né? Nós vamos também encontrar no livro, se não me engano, no livro que inclusive nós estamos estudando no Paradigma, né, nos grupos de estudo, que é o livro O Espiritismo na sua mais simples expressão, que a prece é um ato de evocação, ou seja, de evocar a Deus, evocar os bons espíritos, mas também é um ato de invocação, né? É um ato de você procurar olhar para dentro de você, tentar vibrar positivamente, no sentido de sair do estado da sombra. E aí eu me lembro também, Ricardo, que eu acho muito importante, você falou, mas eu também acho relevante nós lembrarmos, nesse capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que os espíritos vão dizer a Kardec que existe aí
100% de eficácia da prece garantida quando nós dirigimos a nossa prece pedindo coragem, pedindo paciência, né? Pedindo resignação e meios para melhor agir, né? Ou seja, toda vez que nós formos sinceros, né, em pedir coragem a Deus para superar certos obstáculos, toda vez que nós, com sinceridade, pedirmos a Deus maior paciência, né, para sermos mais tolerantes diante de certas situações, a certas pessoas, toda vez que nós pedirmos também resignação, Deus e os bons espíritos estarão próximos a nós, né? Ou seja, estarão nos apoiando. Então, observa, né? É uma forma, né? A sua irmã, eu acredito que ela colocou isso, é um meio de você chegar a Deus, mas também é um meio de você chegar aos bons espíritos, mas também é um meio de você chegar a si mesmo, né? Ou seja, na sua real natureza, não é isso, meu irmão? Se a gente tem a centelha divina dentro de nós, né? Se Deus nos criou e depositou dentro de nós essa semente, essa centelha que é divina, então é por aí, né? O caminho. A gente se conecta, né? A gente se conecta. Eu acho importante, acho que, né, de tudo isso, é não colocar Deus numa situação distante demais da gente, né? Algo inatingível, algo que a gente só atinge através da oração, através da prece. Eu acho que Deus é uma energia tão poderosa que ela está próxima da gente, através de Jesus, através de mentores e amigos da espiritualidade, familiares queridos que já partiram, né, e que também do lado de lá fazem as suas orações, né, e que essas orações chegam até a gente. Eu acho que a conexão ela é tudo. É como eu falei, né, a gente não precisa ficar de joelhos o dia todo, né, conectado com Deus, mas nos pequenos atos do nosso dia a dia, no exemplo do trabalho, de casa, na rua, né, na conversa com um amigo, você saber que aquele momento, às vezes é um momento que você pode estar ajudando, às vezes na conversa com um amigo, ele está necessitado, às vezes, de alguma palavra, e aí a gente tem que ter essa vigilância de saber, naquele momento, de jogar boas energias para ele, né? Em pensamento, em oração. Então, eu acho que assim, é o dia a dia, né? Não é aquela coisa que você colocou no comecinho, né? A fé fervorosa, sem raciocínio, né? Porque o Espiritismo ele nos traz essa luz que é a fé raciocinada, né? Sem a gente ficar jogando tudo na mão de Deus. Então, a responsabilidade ela é nossa também. Mas eu acho que a conexão com Deus no dia a dia faz com que a gente esteja mais tempo conectado com o bem. Então, acho que esse é o caminho, né? Estar conectado com o bem. Pelo menos é um ensinamento que eu trago do meu pai, né? Que ele sempre falava, faça coisas do seu dia a dia que você possa dormir tranquilo quando for deitar à noite, né? Então, isso me obriga, hoje, a caminhar como um homem de bem, né? Nos meus atos, nas minhas palavras, no meu dia a dia, eu tenho que me policiar para ser esse homem de bem, para honrar, no mínimo, né? Honrar o meu pai. Muito importante, muito importante. Outro ponto que eu acho interessante, todos nós, de alguma forma, já tivemos parentes que já partiram para o mundo espiritual, parentes, amigos, e talvez pelo um hábito de não estarmos um tanto quanto conscientes da realidade espiritual, né? Porque às vezes nós somos espíritas, mas não estamos conscientes que nós somos espíritos encarnados e vivemos ao mesmo tempo, não só no mundo físico, mas no mundo espiritual. Quando nós não estamos conscientes disso, acabamos achando que aqueles que já partiram, de alguma forma, estão desconectados de nós. E aí vem a importância da prece por essas pessoas que já partiram, né? Às vezes nós temos um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, um amigo que tinha um vínculo emocional conosco muito positivo, tinha um sentimento, e depois que essa pessoa partiu, nós não temos mais o hábito de pedir positivamente por ela, né? Orar por elas,
E aí, quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo, onde traz lá uma série de preces, né? Prece ao anjo guardião, prece àqueles que já partiram, vamos ver como isso é importante, né? E aí, quando nós vamos estudar outras obras, as obras que são chamadas complementares, nós vamos ter relatos dos próprios espíritos que já estão no mundo espiritual, falando como a prece direcionada a eles é algo que alivia, né? Como se fosse um orvalho, né, que envolve a eles e tira eles de um momento de conturbação, de dor profunda. Então é importante nós, como espíritas, que estudamos o mundo espiritual, a realidade espiritual, que acreditamos na vida no mundo espiritual, que acreditamos nos fluidos, né, essa matéria quintessenciada, que sofre o efeito do pensamento, entender que o nosso pensamento tem um poder maravilhoso de alívio em torno de criaturas que tiveram vínculos conosco e que continuam, mesmo não tendo mais o corpo físico, vivas no mundo espiritual. Então eu queria lembrar isso, né, porque vez ou outra, né, nós nos pegamos e esquecemos dessas pessoas. Mas elas não se esquecem de nós, elas continuam ligadas por afeto. E até a prece pelos inimigos também, né? Nós vamos ter lá no Evangelho a prece pelos inimigos. Pessoas que de alguma forma fizeram mal, né? Praticaram equívocos direcionados a nós, não só nessa vida, inclusive outras, mas que são nossos irmãos diante de Deus, né? E que nós precisamos romper, de alguma forma, esses emaranhamentos, que às vezes esses emaranhamentos que não são rompidos ocasionam processos obsessivos em torno de nós. Não é isso, Ricardo? Exatamente. E, inclusive, esse comentário que você fez me fez lembrar, eu estou estudando, né, o livro... desculpa, esqueci o nome. Peraí. Aqui, Diálogo com as Sombras, né? Sim. E a gente faz um trabalho lá na Casa de Paz e Amor, né? A casa que eu frequento lá no Tatuapé. Cleminho Correia Miranda, né? Isso. Isso. E é justamente isso, né? Quer dizer, o emaranhado que se faz, né, com relação às questões obsessivas, né? E o que é importante, né? Que Jesus também fala no Evangelho, né? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminhar com ele. Sim. Né? Porque aí, né, tem toda a sequência. Então, assim, eu acho que é importante, sim. É difícil, né? A gente fazer oração por quem a gente tem um desafeto, alguma coisa assim, né? Pelo menos conscientemente, né? Mas eu acho que, assim, a gente aprende, né, graças ao Evangelho, ao Espiritismo, a gente aprende que o perdão, né, para essa pessoa não me obriga a trazer essa pessoa para dentro da minha casa. Mas eu consigo me desvencilhar dela. Então, dentro do meu coração, eu não tenho mais o ódio, o rancor, né, por aquela pessoa que me fez alguma coisa que, naquele momento, não foi agradável. A partir do momento que eu perdoo essa pessoa, né, eu deixo ela seguir o caminho dela, né? Dentro do meu coração, ela não vai mais fazer morada, né? Com raiva, com ódio, né? O ódio que eu quero dizer, né? O ódio e o rancor não vai mais morar no meu coração por ela. Mas é aquilo que eu falo, a gente não precisa trazer a pessoa para dentro de casa, né? A gente ora pela pessoa, porque eu acho que isso é também um sinal de maturidade, né? De você não ficar, não, a pessoa me fez mal, não vou orar para ela, ela não merece a minha oração. Não nos cai, é difícil, né? Eu falo assim, mas assim, é uma situação difícil, mas eu acho que é um degrauzinho, né? Como eu falei lá, é um tijolinho que a gente tem que colocar na construção desse novo mundo. Então, assim, se eu quero realmente um mundo mudado, um mundo melhor, renovado, eu preciso fazer a minha parte. E uma boa parte da construção desse novo mundo está na minha mão, que é o perdão, que é a oração, que é praticar o bem, né? Mesmo estando num mundo difícil, um mundo que existe para isso mesmo, né? Um mundo de provas e expiações. Então, a gente tem que passar por essa escola, esse aprendizado que coloca desafios no nosso dia a dia, e a gente tem que aprender a superar esses desafios justamente para que a gente possa evoluir e colaborar para que o mundo também evolua.
sem dúvida, muito importante, né? E só para complementar a questão, né, Sim, da oração para o familiar, né? Então, isso é uma coisa que realmente a gente passou há quase 2 anos, né? Meu pai seguiu o caminho dele para a espiritualidade e é uma coisa incrível. Eu preciso, eu sinto que toda manhã eu preciso fazer a minha oração para ele, né? Eu sinto que quando eu não faço, né, por algum motivo, alguma coisa rápida que acontece, enfim, eu falo, caramba, eu estou em falta com a oração, porque eu entendo, do jeito como você colocou, a importância que é o fluido, essa chuva de bênçãos, de luz que a gente irradia aqui para aqueles que partiram, no caso, não só o meu pai, mas para todos que já partiram, que são os nossos ancestrais, que tiveram um esforço gigantesco para estarem aqui. Os meus avós vieram da Itália, um sacrifício danado. Minha mãe, com toda a dificuldade que passou na infância, e me permitiu estar vivo. Como não ser grato a essas pessoas que estão comigo aqui ainda, mas principalmente com aqueles que já partiram, bisavós, avós, quer dizer, eu não estaria aqui. Então, assim, eu me sinto na obrigação mesmo de retribuir isso através de uma oração sincera, de um carinho, de uma fé, de uma lembrança, né, gostosa. Então, é isso. Eu acho que a oração, ela conecta a gente, né? Seja com Deus, seja com um familiar, seja com alguém que partiu, seja com alguém que está aqui, mesmo distante. Eu tenho amigos, por exemplo, que moram em outros países e a gente não se fala com a mesma frequência, mas na oração eu sinto que eu posso endereçar a ele boas energias, saúde, proteção e prosperidade. Como que isso vai se perder no meio do caminho? Com certeza não, né? sem dúvida, Ricardo, é muito importante, porque é uma conexão invisível, né? Que nós não estamos vendo, mas existe essa conexão quando é sincera por parte de nós. E é algo que nós temos que desenvolver, um hábito positivo que nós temos que desenvolver diariamente. Geralmente nós não temos, às vezes nós temos hábitos negativos, né? Que viram comportamentos também negativos, né? Então é importante desenvolver esse hábito que nos sublima, inclusive, né? Trabalha não só a nossa mente, não só os nossos sentimentos, trabalha também a nossa própria matéria, seja a matéria mais densa, seja a matéria mais quintessenciada, né, que compõe nosso corpo espiritual. Então, é um processo profundo, né, realmente, e é um ensinamento muito grandioso trazido dentro da doutrina espírita, né, ou seja, o espiritismo, ele não elimina, né, ou seja, atos, né, que nos fazem nos conectarmos com Deus, com os bons espíritos, atos, né, que possam auxiliar o próximo. Pelo contrário, ele explica detalhadamente isso, né? Observe, por exemplo, também a eficácia da prece num trabalho mediúnico, quantos espíritos, muitas vezes, se encontram dentro de uma prática mediúnica, precisando de uma luz, né, que possa abrir a mente deles para uma nova percepção. E é através de uma prece bem feita, sentida, né, em consonância grupal, isso consegue gerar um efeito positivo naquele que se encontra ali. É muito, muito importante isso. Eu queria passar para você, para que a gente pudesse fazer as nossas considerações finais. Chegamos aqui nos nossos 50 minutos, né? Mas queria inicialmente lhe agradecer pela excelente fala, né? De uma forma tranquila, de uma forma fraterna, né? A gente sente verdade do que você fala. Isso é muito importante. E que essa seja a primeira de outras que faremos, Ricardo, com certeza, meu irmão. Bom, estou à disposição e assim, para mim é um prazer poder falar, poder estudar, porque para a gente preparar uma palestra, né, exige estudo, né, não é simplesmente a gente sair aqui na frente e sair falando, né, existe toda uma preparação prévia, porque tem muita responsabilidade, né? A gente, enquanto está nessa posição de orador, de palestrante, né? Eu não me classifico, não me considero um palestrante. Eu acho que eu sou um trabalhador que também, né, usa a voz
usa um pouco da minha dedicação para poder transmitir a mensagem, né? O que eu falei aqui hoje está no Evangelho, está nas obras de Kardec, eu não podia fugir disso, né? Eu não tinha como... Isso eu aprendi no teu curso. Acho que o curso Comunicador Espírita, ele me trouxe me clareou a mente, principalmente para a responsabilidade que eu tenho enquanto espírita, enquanto ser humano, que abre a boca para falar alguma coisa, seja de espiritismo ou de qualquer outra situação, a responsabilidade que eu tenho naquela palavra. Porque muitas vezes eu estou pegando na minha frente alguém que está no desespero total. E eu influencio, inevitavelmente eu influencio aquela pessoa. Pode ser positivo ou negativo, vai depender do meu preparo, né? Então eu entendo que a responsabilidade, isso o seu curso realmente trouxe para mim, né? A forma como você trata a gente lá dentro, com os ateliês, com as respostas, com a sua preocupação também em criar os alunos, né, em permitir, porque a responsabilidade também é sua ao nos ensinar, né? Então, isso ficou muito claro para mim, eu agradeço demais. Então, como consideração final, eu só tenho realmente a agradecer a você, ao Paradigma Espírita, que abriu esse espaço para a gente poder fazer, né, essa apresentação, a todos que vão vir ainda, que estão aí também se preparando para também essa tarefa aqui, né? Quem já fez, né? O Francisco, que fez essa semana aí também, já deu a sua contribuição. E o meu agradecimento, bom, para minha mãe e para o meu pai, que desde sempre, desde muito pequenininho, eu me lembro muito bem, ela me ensinando a rezar. Então, né, a gente vem do catolicismo, daqueles dogmas, daqueles ritos, mas aquilo foi fundamental para criar na gente o hábito, né, de orar a Deus. Então, meu agradecimento a eles, que sem isso, eu acho que não teria como ser o ser humano que eu sou hoje, né? Também o pessoal do Paz e Amor, né, onde a gente atua lá no Tatuapé, o Núcleo Espírita Paz e Amor em Jesus, que também me acolheu com amor quando eu mais precisei, né, e até hoje, né, me incentivam com esse acolhimento, com esse calor fraterno que é trabalhar numa casa, poder se sentir útil, né, à espiritualidade e a todo aquele que vai lá. Eu não sou diferente de ninguém, não sou especial mais do que ninguém, apenas estou ali entregando o amor e o carinho, que eu acho que isso é pertinente a todos nós, né? Então eu incentivo aqui quem né, quiser se envolver um pouquinho mais, procurar uma casa espírita, onde for, o Brasil inteiro. O Brasil é um dos maiores países do mundo em espiritismo, então sempre vai ter um lugar que a gente possa ali, ou que normalmente a gente vai inicialmente pelo nosso sofrimento, como foi o meu caso, eu fui pela dor e fiquei até hoje, são mais de 25 anos, pelo amor, né? E hoje, então, a minha gratidão também a essa casa maravilhosa, né? E é isso, né? A gente está aí à disposição, Sérgio, eu agradeço de coração essa oportunidade, né, de poder estar praticando mais um pouco, né, porque lá no Paz e Amor também eu sou convidado certas vezes, né, para fazer as palestras. Então isso para a gente é a primeira vez que eu faço uma palestra online, então está sendo uma experiência incrível, né, uma experiência incrível, um ambiente um pouquinho mais controlado, lógico, né, mas é a primeira vez, né, então isso é uma experiência que vai ficar guardada no meu coração para sempre. Muito obrigado. Fico muito feliz, né? Saiba que todos que estão aqui assistindo já colocaram aqui a contribuição maravilhosa, né? O seu trabalho de promover a doutrina espírita é um trabalho muito bonito e nós ficamos muito felizes, né? E como você bem colocou, o trabalho para transmitir a doutrina espírita tem que ser um trabalho realmente com responsabilidade. O palestrante ele deve buscar a sintonia espiritual sempre, né? Ou seja, a palestra começa antes desse momento. A palestra começa no momento que você se propõe a fazer a palestra. Deve pedir apoio à espiritualidade amiga, pedir apoio ao seu anjo guardião, que ele possa te inspirar, né? Possa te motivar realmente a fazer um belo trabalho. E aí vem o estudo, realmente a responsabilidade de trazer fundamentação àquilo que está falando. Eu acho que a fundamentação grandiosa do Evangelho de Jesus é fundamental, porque Jesus nos trouxe
um ensinamento profundo de vida para que nós possamos repassar, né, para o nosso próximo, um ensinamento que conforta, que alivia, que motiva, mas também o ensinamento das obras escritas e publicadas por Allan Kardec, né, que é o núcleo teórico da doutrina espírita, o grande eixo, que é importante o espírita conhecer, e as outras obras complementares também, que de alguma forma contribuem, né, quando elas estão alinhadas com as obras fundamentais, logicamente, né? Porque nós estudando espiritismo, nós aprendemos com o próprio Kardec que a doutrina espírita é uma doutrina, é um conjunto de conhecimento que vem do mundo espiritual mais organizado, mais coeso. Não é necessariamente a opinião dos espíritos, né? Às vezes os espíritos trazem opiniões que não são doutrina espírita. Mas o palestrante responsável deve observar isso sempre, ter esse critério e passar a palavra como você bem passou, né? Não só com a voz, mas com o coração, né? Com a sinceridade. Porque é isso que envolve, né? Isso que traz, digamos, sintonia, né? Com a audiência. Então, eu queria lhe agradecer, meu irmão, muito obrigado, né? Agradecer ao público que está aqui presente, que vai assistir depois. E brevemente vamos ter uma outra live, se eu não me engano, está marcado no dia 28, uma live do Paradigma, não é uma live do Comunicador Espírita. As lives do Comunicador Espírita sempre são as lives dos nossos participantes do curso, né? Como o Ricardo, como o Francisco. Nós criamos o Ateliê Espírita, que é um perfil no Instagram. Por favor, sigam o Ateliê Espírita, porque essa live de hoje, inclusive, era para ter sido feita no Ateliê Espírita, só que nós não temos 1000 participantes ainda, né? Nós estamos com 400 e alguma coisa. Então, o Instagram não permite fazer no Ateliê Espírita. Mas como o Paradigma é um perfil urbano, né? Então, o Paradigma é um perfil criado por mim e outros amigos, né, que fazem parte de uma liga de pesquisadores espíritas, e o ateliê foi criado por mim junto com a Casa Espírita, né, chamado Centro Espírita Gabriel Delany. Então, acabamos fazendo aqui, né, já que não pudemos ter feito lá. Mas peço aí o apoio de cada um de vocês a seguir o Ateliê Espírita, para que brevemente lá continuemos também fazendo palestras e lives muito interessantes. Então, queria agradecer meu irmão Ricardo, agradecer a cada um de vocês, e vamos pedir a Jesus, nesse exato momento, uma prece, né, que ele possa nos envolver com muita paz, com muito amor, como sempre, e os bons espíritos possam também trazer os fluidos salutares para os nossos lares, para os nossos parentes, através dessa prece sincera que aqui fazemos a Deus e a espiritualidade amiga. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vai ficar gravado, divulguem, tá bom? E um grande abraço a todos vocês. Abraço a Ricardo e comentem lá embaixo, né, a gravação, né? Para que as outras pessoas possam assistir essa live maravilhosa do Ricardo, tá bom? Um grande abraço, meu irmão. Até. Tchau.